Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é sexta-feira, 10 de julho de 2020. É aniversário de Pindamonhangaba, 315 anos, e também de Bananal, 237 anos. Hoje é dia da pizza. Vivemos o inverno brasileiro. Em São José dos Campos, 16 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, concedeu habeas corpus pedido pela defesa de Fabrício Queiroz e de sua mulher, Márcia Aguiar, que está foragida desde o dia 18 de junho, quando Queiroz foi preso em Atibaia, em São Paulo. Com a decisão de Noronha, os dois vão para a prisão domiciliar e serão monitorados por tornozeleira eletrônica. Eles são investigados no caso da rachadinha do antigo gabinete de Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Casos de Covid-19 chegam a 4.022 em São José dos Campos, com 118 óbitos. Jacareí tem 43 mortes. Itália bloqueia a entrada de turistas de 13 países, incluindo o Brasil. Seguro-desemprego tem 653 mil pedidos em junho. Total, durante a pandemia, vai a 2.600.000. Motoristas do transporte escolar e professores eventuais fazem protesto em São José dos Campos. Caminho do Divino revela a tradicional festa de São Luís do Paraitinga em exposição virtual. Prefeitura de São José dos Campos programa abertura de leilão de usados para agosto. CBF publica novo calendário e prevê campeonato brasileiro até 24 de fevereiro. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. Hoje eu vou falar sobre direitos que estão sendo tolhidos de nós todos, de todas as formas, inclusive pela Suprema Corte desse país. Vou falar também sobre direito à vida, que está sendo agredido em hospitais que mandam a pessoa com suspeita de Covid para casa com uma simples dipirona, até que o vírus chegue aos pulmões. E vou falar também sobre o futuro, a cobrança da responsabilidade dessas pessoas que, tendo um remédio disponível e comprovado no dia a dia aqui no Brasil, estejam se negando a fazer o tratamento. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas 4 minutos. Repita. 7:04. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou ontem que as forças-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo entreguem à Procuradoria-Geral da República toda a base de dados de investigações. Toffoli atendeu a um pedido da PGR, que relatou ao Supremo ter enfrentado resistência ao compartilhamento e à supervisão de informações por parte dos procuradores da República. Pela decisão do presidente do STF, as forças-tarefa devem entregar todas as bases de dados estruturados e não estruturados utilizadas e obtidas em suas investigações à Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Gabinete do Procurador-Geral da República. O ministro determinou ainda que a Procuradoria deverá examinar em profundidade para certificação ao STF da existência ou inexistência de dados e investigações relativos a atos ilícitos cometidos por autoridades com foro no Supremo Tribunal Federal. Os casos positivos de Covid-19 em São José dos Campos subiram de 3.906
para 4.022 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem. São ainda 118 mortes confirmadas, 2.600 pacientes recuperados, 63 internados e 1.189 recuperando-se em casa. A vigilância epidemiológica confirmou os óbitos de mais 3 homens de 53, 56 e 63 anos. Os 2 primeiros faleceram na quarta-feira em hospital privado e no hospital municipal. O terceiro foi registrado ontem no hospital municipal. No momento, há 3.054 pessoas aguardando confirmação laboratorial. A Prefeitura de Jacareí informou ontem mais 2 óbitos por Covid-19 no município. No total, são 43. O primeiro foi de uma mulher de 53 anos que faleceu no dia 7 de julho em unidade pública de saúde. E o segundo foi de uma mulher de 75 anos que morreu também no dia 7 de julho em unidade particular. Jacareí chegou a 755 casos confirmados de Covid-19. Dos confirmados, estão internados 33, há 185 em isolamento domiciliar. O número de casos descartados, aqueles que se enquadram nas definições estabelecidas pela OMS, mas deram resultado negativo para o novo coronavírus, aumentou, chegando a 1.216. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem trânsito lento a partir de Guarulhos. No sentido São Paulo, na pista expressa, lentidão neste momento por conta do excesso de veículos aí na rodovia Presidente Dutra. A rodovia Ailton Senna também já tem trânsito lento ali a partir do quilômetro 24. A lentidão neste momento vai até o quilômetro 21 no sentido capital, também ali na altura de Guarulhos, também por conta do excesso de veículos neste momento. Já o corredor Ailton Senna Carvalho Pinto segue tranquilo nesta manhã de sexta-feira. Rodoanel Mário Covas também já tem lentidão agora no trecho sul, na pista interna, ali no sentido Regis Bittencourt. No sentido litoral sul, pela pista externa, tráfego flui normalmente com boa visibilidade aí pelo Rodoanel Mário Covas. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem tráfego normal nesta manhã em ambos os sentidos, mas há pontos com neblina neste momento e aí o motorista tem que tomar muito cuidado. Essa neblina está bastante densa, atrapalha a visibilidade. Redução de velocidade é a recomendação neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem possibilidade de neblina agora pela manhã, inclusive aí na entrada de Campos do Jordão. Já o trânsito segue normal. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com tranquilidade nesta sexta-feira. Trechos de Planalto e Serra fluem normalmente. Atenção apenas ao pare e siga nos trechos de Serra, onde são realizadas obras de duplicação da rodovia. Agora 7h08. Repita. 7:08. O ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, disse ontem que o país vai proibir a entrada de viajantes que estiverem nas últimas 2 semanas ou que estiveram nas últimas 2 semanas em 13 países, incluindo o Brasil. A União Europeia já restringia viagens por conta da pandemia de coronavírus. Os voos diretos ou com escala, com origem ou destino a qualquer um destes países estão suspensos. O ministro ressaltou, após assinar a proibição, que o governo escolheu a linha de extrema cautela. Estão impedidos de desembarcar em território italiano todos os viajantes que, em um período inferior a 14 dias, estiveram por países como Armênia, Brasil, Chile, Macedônia, Panamá, Peru, entre outros. Um protesto conjunto reuniu ontem professores eventuais da rede de ensino, professores temporários da Fundas e motoristas do transporte escolar em São José dos Campos. Eles se reuniram em frente à Câmara Municipal e pediam auxílio durante a pandemia. No caso dos professores temporários da Fundas, eles alegam que foram comunicados na última sexta-feira via e-mail sobre a não renovação do contrato. A expectativa era de que eles permanecessem contratados até dezembro. Já os professores eventuais que ficaram sem aulas com a suspensão do ensino presencial apontam que terminou o período de 2 meses em que a prefeitura se comprometeu a antecipar 50% do pagamento. Agora, eles ficam sem remuneração. Os condutores do transporte escolar não conseguem trabalhar desde março. A categoria pede auxílio de um salário mínimo durante a pandemia, isenção do ISS, o Imposto sobre Serviços, e prorrogação do período de alvará. A Prefeitura de São José dos Campos afirmou que as solicitações
apresentadas pelos prestadores de serviço do transporte escolar estão em análise. No caso dos professores eventuais, a pasta alegou que já realizou adiantamento de parte da remuneração da categoria. A Fundaz informou que os professores temporários atuam como professores substitutos de professores titulares, que estão em readaptação ou licenças ou em funções administrativas. A instituição optou por não renovar os contratos, uma vez que as atividades presenciais estão suspensas sem previsão de retorno. 7h10. Repita. 7h10. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. 7h12. Repita. 7h12. O motorista morreu e um passageiro ficou gravemente ferido após o caminhão em que estavam tombar na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro na tarde de ontem. O veículo tombou na altura do quilômetro 29, no sentido Taubaté, no trecho de Pindamonhangaba, por volta das 3 da tarde. As vítimas ficaram presas nas ferragens. O homem ferido foi levado para o Hospital Municipal de São José dos Campos. Equipes dos bombeiros, DR e Polícia Rodoviária Estadual atuaram no local. A liberação da rodovia começou a ser feita por volta das 6 da tarde. Um lobo marinho aparentemente sem ferimentos foi encontrado na Praia Grande, em Santos. De acordo com o inspetor da Guarda Costeira, Delfo Monsalvo, a equipe de fiscalização das praias percorria a faixa de areia, como faz diariamente quando avistou o animal próximo ao mar. Este é o primeiro lobo marinho que aparece aqui na nossa praia este ano. Parece ser um filhote ou de idade juvenil, explicou Delfo. A equipe do Instituto Biopesca foi acionada para prestar o atendimento de acordo com protocolos específicos, que inclui a observação no local e a condução ao habitat natural. Um olhar artístico e sensível à diversidade das manifestações, cores, danças, música, gastronomia, fé, tradição e religiosidade. Foi assim que a fotógrafa Andréa Goldsmith, à frente do projeto Festas Populares Brasileiras, teve a ideia de produzir um webdocumentário sobre a Festa do Divino em São Luís do Paraitinga. Ela explica como surgiu a ideia e fala sobre a produção do projeto premiado pelo PROAC, Programa de Ação Cultural do Governo do Estado. Quando eu comecei a fotografar as festas populares brasileiras, eu logo percebi que ia precisar pensar numa solução inteligente para disponibilizar todo esse conteúdo de uma forma organizada e ao mesmo tempo interessante. Cada festa que eu conhecia deixava mais clara a diversidade dessas manifestações, a diversidade das cores, das danças, das músicas, da gastronomia, da fé, das tradições e da religiosidade que a gente encontra nesses eventos. Eu queria muito oferecer essas experiências para as pessoas que nunca puderam estar ali ao vivo. Quando pela primeira vez eu vi um webdocumentário, eu imediatamente pensei que esse seria um formato incrível para falar das festas, e a Festa do Divino de São Luís do Paraitinga foi a primeira que me veio à mente, porque essa é uma festa que tem tantas atrações, tantas coisas bacanas que acontecem ao mesmo tempo, e tem também uma mescla de manifestações culturais e de fé que me pareciam ser ótimas para criar opções de navegação para o internauta, que é uma das características mais típicas de um webdocumentário. Caminhos do Divino é uma obra interativa que mescla poesia, música, fotos, vídeos, realidade virtual, realidade aumentada. O nosso principal objetivo é reconhecer e valorizar uma das mais importantes festas da cultura popular paulista e possibilitar que as pessoas tenham contato com esse patrimônio cultural e material. A participação da população de São Luís do Paraitinga foi fundamental para a gente ter acesso a tantas informações e a tantas imagens antigas que acabaram compondo também o projeto. Aliás, esse é um contraponto muito bacana, porque ao mesmo tempo que a gente tem algumas imagens da década de 1960, a gente tem imagens gravadas em formato 360 graus, que é uma tecnologia ainda muito inovadora e pouco conhecida do grande público. Todo esse conteúdo está sendo disponibilizado em uma plataforma na internet, o que torna a festa acessível para pessoas em qualquer lugar do Brasil, e até do mundo, na verdade. O que também é uma coisa que amplia muito a capacidade de impacto dessa obra.
A exposição virtual interativa pode ser acessada pelo computador, celular ou tablet. Andréa Goldsmith comenta que os visitantes vão encontrar na exposição. A gente fez um esforço enorme para que a exposição de fato fosse muito multimídia. Então, em primeiro lugar, a plataforma onde todo esse conteúdo está aplicado é uma plataforma pensada para gerar experiências únicas. Cada pessoa que acessar o site da exposição vai escolher coisas diferentes para ver, não existe um roteiro pré-definido. Cada pessoa vai acessar os conteúdos que mais lhe interessarem, na ordem que mais lhe interessar, inclusive com opções de mídias diferentes para ver cada coisa. A gente produziu cerca de 20 vídeos editados, mais uns 60 vídeos de depoimentos, 8 fotos 360 graus, 13 galerias de fotos que incluem imagens modernas e algumas bem antigas, vários textos ilustrados. Enfim, mesmo dentro de um mesmo assunto, cada pessoa vai poder escolher como quer ter acesso àquela informação. Para organizar tudo isso, a gente criou um mapa, que é a base de navegação, com 8 lugares diferentes que cada pessoa pode querer conhecer. A igreja, claro, o Império, que é a casa do Divino durante os dias da festa, o Afogado, que é a comida típica da festa, a Cavalhada, a Congada, a praça, onde acontecem shows e várias atividades, a procissão de Pentecostes, que é o ponto alto da festa na parte religiosa, e a folia, que é uma atividade que acontece durante todo o ano como preparação para a festa do ano seguinte. Como a navegação é livre, cada pessoa pode escolher quais dessas áreas ela quer visitar ou quais ela quer visitar primeiro. Ela pode começar por um lugar e para o outro, voltar para o primeiro, enfim, cada pessoa vai ter uma experiência realmente única. Além da exposição, 8 lives estão programadas em julho e agosto para discutir temas específicos e relevantes da Festa do Divino. A primeira delas acontece amanhã. A Festa do Divino de São Luís do Paraitinga foi a primeira festa em que eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas que fazem a festa acontecer, de perguntar diretamente o que elas fazem, o que elas sentem, por que elas participam. Essas entrevistas foram transformadoras para mim, para a maneira como eu enxergo agora as festas populares brasileiras. E por isso eu achei que seria bacana aproximar os visitantes da exposição virtual dos principais protagonistas da festa e de algumas pessoas que pesquisam profundamente os temas relacionados com ela. Nós programamos então uma agenda com 8 lives que vão acontecer na página do Caminhos do Divino no Facebook, de 11 de julho a 29 de agosto, sempre às 10 horas da manhã de sábado. Nós vamos entrevistar os festeiros, 2 músicos, uma antropóloga, uma teóloga, 2 historiadores, uma pessoa ligada aos movimentos de Congada, um casal de devotos e o secretário de Cultura de São Luís do Paraitinga. Eu acho que as lives são uma maneira de dar voz para as pessoas que fazem a festa acontecer e também vão ser uma oportunidade de trocar ideias ao vivo com alguns especialistas sobre os temas que as pessoas já vão ter encontrado na visitação virtual. A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia informou ontem que foram registrados 653 mil pedidos de seguro-desemprego em junho. O número é 28,4% maior que o verificado no mesmo mês do ano passado, quando houve 508 mil solicitações. Com os dados de junho, o número total de pedidos do benefício subiu para 2.600.000 desde a segunda quinzena de março, quando a economia brasileira começou a sentir os efeitos da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Ministério, os 3 estados com maior número de requerimentos de seguro-desemprego no mês de junho foram São Paulo, com 199 mil, Minas Gerais, com 70 mil e Rio de Janeiro, com 52 mil. Em relação aos setores econômicos, os pedidos de junho estão distribuídos entre serviços, 41,7%, comércio, 25,4%, indústria, 18,7%, construção, 10% e agropecuária, 4%. O atendimento presencial nas agências do INSS, que voltaria a ser feito no dia 13 de julho, foi adiado para 3 de agosto. A decisão foi publicada na portaria conjunta da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O atendimento exclusivo por meio de canais remotos foi prorrogado até o dia 31 de julho e vai continuar sendo realizado mesmo após a reabertura das agências. O INSS não informou o motivo
motivo do adiamento das atividades presenciais nas agências do país. Na primeira fase de reabertura, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com 6 horas contínuas, e o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários com horário agendado. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia será com variação de nuvens na região. As temperaturas máximas apresentarão leve declínio. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 23 graus. Amanhã e domingo, a tendência é de sol entre nuvens na região. As temperaturas máximas estarão em elevação. Neste momento, temos 16 graus. 7 horas 22 minutos. Repita. 7h22. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7 horas 24 minutos. Repita. 7h24. Um áudio das conversas da torre de controle do aeroporto do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, revela que o piloto Paulo de Magalhães Pereira avisou que estava com emergência na aeronave minutos antes de cair e morrer na Avenida Bras Leme. Fontes da aeronáutica apontam que o áudio corresponde ao momento do acidente. O avião bimotor de modelo BE-58, prefixo PROFI, saiu de Ubatuba e apresentou problemas ao tentar fazer o pouso por volta das 6 da tarde de quarta-feira. Apenas o piloto estava a bordo e acabou morrendo. Na gravação é possível ouvir o piloto envolvido na tragédia pedindo ao controlador de voo do Campo de Marte a liberação de uma pista. O controlador questiona se ele irá optar pela aproximação pela direita ou pela esquerda. O controlador também avisa outras aeronaves que se aproximam do aeroporto, como o Águia 4, o helicóptero da Polícia Militar, sobre a chegada do avião em emergência, e pede para o helicóptero da PM acelerar o procedimento de pouso para permitir a chegada do avião em pane. Em seguida, é possível ouvir uma aeronave próxima do Campo de Marte avisando que o avião em emergência caiu. Em nota, a aeronáutica diz que vai apurar as prováveis causas do acidente e elaborar um relatório para prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. Já a Polícia Civil de São Paulo deve investigar as causas e eventuais responsáveis. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, afirma que, de acordo com consulta ao Registro Aeronáutico Brasileiro, a aeronave acidentada estava com a documentação válida. O avião não possuía registro para operar táxi aéreo. A Prefeitura de São José dos Campos programa a abertura de leilão público para o próximo dia 17 de agosto com venda de veículos, luminárias e materiais usados. Os lances online podem ser apresentados no site da empresa responsável, Lance Leilões, onde em breve será publicada mais informações. Os objetos leiloados estão divididos em lotes e variam de veículos a aparelhos eletrônicos, além de materiais de informática como notebooks, CPUs, monitores e impressoras. São ofertados também materiais ferrosos em geral e luminárias. São aproximadamente 50 veículos entre carros e motos. As vendas serão efetuadas a quem oferecer o maior lance, nunca inferior ao preço mínimo. O fechamento dos lances acontece em 31 de agosto e podem participar pessoas físicas ou jurídicas. Os bens serão ofertados e vendidos no estado e nas condições em que se encontram. A arrecadação será aplicada sem restrições em ações de saúde, educação e outras áreas essenciais da administração. A Prefeitura espera arrecadar mais de R$1 milhão. Proposta muda feriados para que sejam emendados com o fim de semana. Feriados nacionais que caem no meio da semana podem passar a ser antecipados ou adiados. De acordo com a agência Câmara, a ideia é fazer com que eles possam ser emendados com o final de semana. A medida está prevista no projeto de lei 1335 de 2019, de autoria do deputado federal Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Apresentada na Câmara dos Deputados, a proposta exclui os feriados do Ano Novo, do Natal, da Independência em 7 de setembro e de Nossa Senhora Aparecida em 12 de outubro.
Já os demais feriados seriam comemorados na segunda-feira, caso caiam na terça ou na quarta, ou na sexta-feira, se caírem na quinta. O autor da proposta alega que quando ocorrem no meio da semana, os feriados provocam quebra na regularidade de funcionamento do comércio, dos setores produtivos, entre outros. O texto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Cultura, de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Vale lembrar que este ano, por causa da pandemia de Covid-19, alguns feriados foram antecipados pelos estados e municípios para reforçar o isolamento social. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. 7h29. Repita. 7h29. O Grande Prêmio da Estíria de Fórmula 1 será disputado neste fim de semana. A largada para a segunda corrida da temporada está marcada para as 10h10 da manhã de domingo, no horário de Brasília. E ela acontecerá exatamente no mesmo circuito de Spielberg, onde foi disputado o GP da Áustria no domingo passado. Foi uma das alternativas encontradas pela Fórmula 1 para iniciar a temporada 2020, que atrasou quase 4 meses. Estíria é a região da Áustria onde fica o circuito, ou seja, só mudou o nome. A mesma coisa vai acontecer em 2 e 9 de agosto, quando haverá corridas na pista de Silverstone. O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de 30 milhões de reais para ações de saneamento básico em 17 estados brasileiros. A maior parte dos recursos foi destinada às regiões Nordeste e Norte, que possuem os índices mais baixos de cobertura dos serviços de água e esgoto. Os valores serão investidos em obras de abastecimento, esgotamento sanitário, manejos de águas pluviais e saneamento integrado, além de estudos e projetos para o setor. A responsabilidade pelas intervenções é dos estados e municípios, e os pagamentos são realizados de acordo com a execução dos serviços. Para o estado de São Paulo, o Ministério repassou quase 3 milhões de reais para obras e intervenções em vários municípios. Desde janeiro, cerca de 330 milhões de reais foram repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para garantir a continuidade de empreendimentos de saneamento básico pelo país. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse que a volta dos voos entre Brasil e Estados Unidos seguirá uma decisão formal, baseada em ciência e razão, não em política. Os Estados Unidos anunciaram no fim de maio que iriam barrar a entrada de pessoas vindas do Brasil por causa da pandemia de coronavírus. A entrada está proibida desde 29 de maio. Quando o tema é a possibilidade de voltar a ter viagens entre Brasil e Estados Unidos, a relação não é diferente de qualquer outro país, afirmou ele. Até o momento, mais de 151 mil mortes por Covid-19 foram notificadas nos Estados Unidos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. O número no Brasil é de 66 mil óbitos. Esses são os 2 países mais afetados no mundo em números absolutos pela pandemia de Covid-19. A gente teve um pequeno problema aí, um pico de energia elétrica, mas está tudo normal, estamos de volta aqui ao Jornal da Manhã. Vamos então aos indicadores econômicos nesse momento. O dólar comercial fechou ontem praticamente estável, com leve queda de 0,07%. A moeda norte-americana ficou cotada a R$ 5,34 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, terminou o pregão com queda de 0,61%. Nos Estados Unidos, o índice tecnológico Nasdaq fechou com outro recorde ontem, subiu 0,5%. O Dow Jones Industrial, no entanto, caiu 1,4% ao final do dia. Euro cotado a R$ 6,03, com queda de 0,41%. 7h32. Repita. 7h32. E vamos à boa notícia do dia. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que apenas 16 a cada 1.000 brasileiros são doadores de sangue, o que representa 1,6% do total da população, quando o número ideal seria 5%. Neste momento de pandemia, a situação está ainda pior, porque as medidas de isolamento social fizeram com que os estoques de bancos de sangue de vários estados despencassem.
A boa notícia é que a urgência em aumentar os estoques de sangue uniu mais uma vez empresas e o Hemocentro São Lucas para levar um banco de sangue móvel a diversos pontos da Grande São Paulo até o final de julho. O objetivo é incentivar as pessoas e melhorar os estoques dos hemocentros por meio de doações feitas de forma segura para todos e mais cômoda para o doador. As doações acontecem com horário marcado via agendamento por WhatsApp. O cadastro é realizado na parte externa da carreta, em salas separadas e com uma pessoa por vez para permitir a realização de triagem. O risco de uma segunda onda do novo coronavírus no país fez a China decidir ontem pelo cancelamento de eventos esportivos internacionais programados para este ano. A Administração Geral do Esporte divulgou um programa chamado Plano de Retomada dos Eventos Esportivos, baseado na ciência e na ordem. E as únicas exceções são os preparatórios e classificatórios para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, que serão realizados em 2022. Por conta deste documento, muitos eventos esportivos internacionais serão afetados, entre eles as modalidades de tênis e Fórmula 1. O GP da China, na cidade de Xangai, adiado desde abril, deve ser oficialmente cancelado e não disputado na atual temporada, que sofreu diversas mudanças em seu calendário e teve a estreia somente no último final de semana na Áustria. A CBF publicou ontem nova versão do calendário de competições masculinas previstas para o ano de 2020, que só vai terminar em 2021 com ajustes devido à pandemia do novo coronavírus. O encerramento do Brasileirão está previsto para 24 de fevereiro de 2021. A agenda da CBF também prevê datas FIFA para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O Brasileiro da Série A começa dia 9 de agosto e a última das 38 rodadas será dia 24 de fevereiro de 2021. A CBF informou que o detalhamento das primeiras rodadas será disponibilizado pela Diretoria de Competições no início da próxima semana, juntamente com as diretrizes operacionais para a realização das partidas. Agora 7h35. Repita. 7h35. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h38. Repita. 7h38. Teve 9 inscritos no programa de seleção do novo diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O prazo de inscrições, que chegou a ser prorrogado, foi encerrado no último domingo. As candidaturas ainda serão homologadas pela comissão responsável por fazer a seleção para a lista tríplice, que será encaminhada ao ministro do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. As identidades dos inscritos não foram divulgadas e só devem vir a público após a homologação. E salário mínimo em junho deveria ter sido maior que R$ 4.500, diz Diese. O salário mínimo no Brasil deveria ter sido de R$ 4.595,60 em junho. A conclusão é do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. De acordo com o levantamento realizado pelo órgão, a cifra é o valor mínimo necessário para sustentar uma família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos, por exemplo. O piso nacional, no entanto, é de R$ 1.045, o que é equivalente a 1/4 do valor estimado como ideal. Todos os meses, o órgão faz essa estimativa de quanto deveria ser o salário mínimo para bancar a moradia, a alimentação, a educação, a saúde, o lazer, o vestuário, a higiene, o transporte e a previdência social do trabalhador e de sua família, necessidades tidas como básicas na Constituição Federal. Para o cálculo, o órgão considera o valor da cesta básica mais cara entre 17 capitais pesquisadas. Em junho, segundo o DIEESE, os preços do conjunto de alimentos básicos necessários para as refeições de uma pessoa adulta diminuíram em 10 capitais pesquisadas, incluindo as 3 do sul e as 4 do sudeste do país. Em outras 7 cidades, os custos apresentaram alta em relação a maio.
No mês passado, o maior valor da cesta básica foi registrado em São Paulo, R$ 547,03, seguido por Florianópolis, onde a cesta básica fechou a R$ 516,97 na média. Já o valor mais baixo foi registrado em Salvador. Na capital da Bahia, a cesta básica custou também na média R$ 419,18 no sexto mês do ano. O órgão faz também uma comparação entre o custo da cesta e o salário mínimo líquido, que é o valor que sobra do piso nacional após desconto de 7,5% referente à Previdência Social. Os cálculos indicam que a pessoa que recebeu um salário mínimo comprometeu, em junho, na média, 48,98% do salário mínimo líquido para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta, um percentual ligeiramente inferior ao registrado em maio, que foi de 49,61%. Da Rádio 2, Milena Abreu. Como parte das medidas de enfrentamento ao coronavírus, a Urban de São José dos Campos realiza amanhã ação de higienização do terminal rodoviário central e da estação de conexão do campus de São José. Serão também higienizados neste mesmo dia os velórios e demais setores dos 4 cemitérios municipais e da funerária, além dos prédios da sede da Urban e da estação de tratamento de resíduos sólidos. No terminal rodoviário central, uma ação vai ocorrer por volta das 8 da manhã. A lavagem nos locais externos é realizada por meio de um caminhão-pipa com pulverizador motorizado do produto químico para higienização. O serviço já estava sendo realizado pela Urban em alguns prédios públicos, hospitais e UBSs, escolas municipais e em pontos de ônibus. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na Rua Pedro Ernesto, na área central, na Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, Rua Guaianazes, em Santana e também na Avenida Doutor Ademar de Barros, na Vila Adiana. Ainda em São José dos Campos, programação do Fumacê para a região sudeste, na Vila Rica, Jardim Santa Sofia, Jardim Santa Fé, no Jardim Santo Onofre, Vila Iracema, Pinheirinho dos Palmares 2, Residencial Nosso Teto, bairro Pernambucano, Recanto dos Tamoios. Lembrando mais uma vez que se houver chuva, haverá uma reprogramação do Fumacê. Estradas. Nesse momento a situação melhorou para o motorista. A rodovia Presidente Dutra, também a rodovia Ailton Senna, que tinham pontos de lentidão, principalmente ali na altura de Guarulhos. Agora o trânsito já está fluindo. Está intenso ainda, mas o motorista não encontra pontos de retenção, tanto na Dutra quanto na rodovia Ailton Senna. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue também com trânsito tranquilo nesta manhã. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com tráfego normal neste momento em ambos os sentidos, mas existem ainda pontos de neblina, tanto na Oswaldo Cruz quanto na Tamoios. E aí, claro, prejudica a visibilidade. Motorista tem que tomar cuidado nesses trechos, principalmente. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito tranquilo nesta manhã. Motorista não enfrenta problemas por lá. A gente tem neblina ainda, mas ela está um pouco mais alta e aí não chega a atrapalhar a visibilidade do motorista. Inclusive, na Floriano, a gente já tem alguns trechos ali onde o sol tenta aparecer nesse momento. 7h44. Repita. 7h44. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h46. Repita. 7h46. A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, receberá sugestões para o plano de mobilidade do município até hoje. Esta é a data limite para que moradores apresentem sugestões nas formas de locomoção dentro do arquipélago. A Prefeitura elabora o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que visa orientar as prioridades de ações e investimentos na melhoria da circulação de pedestres, bicicletas, transporte público e veículos em geral. O intuito é
é incluir a participação e opinião dos interessados no formulário de contribuições à revisão do plano. Pesquisadores de pelo menos 5 países, incluindo o Brasil, apontaram a presença do novo coronavírus em amostras de esgoto coletadas semanas ou meses antes do primeiro caso registrado oficialmente na cidade chinesa de Wuhan, epicentro da pandemia de Covid-19. O estudo que mais chamou a atenção foi liderado por pesquisadores da Universidade de Barcelona. Segundo eles, havia presença do novo coronavírus em amostras congeladas coletadas na Espanha de 15 de janeiro de 2020, 41 dias antes da primeira notificação oficial no país, e de 12 de março de 2019, 9 meses antes do primeiro caso reportado na China. Especialistas citam hipóteses para um vírus com potencial pandêmico ter circulado sem chamar a atenção ou criar uma explosão de casos. Uma é que pacientes podem ter recebido diagnósticos errados ou incompletos de doenças respiratórias, algo que teria contribuído para a disseminação inicial da doença. Outra é que o vírus não tenha se espalhado com força a ponto de originar um surto. Inscrições para o SISU do segundo semestre terminam hoje. Inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, terminam nesta sexta-feira. Serão oferecidas na edição do segundo semestre pouco mais de 50 mil vagas em universidades públicas de todo o país. O SISU leva em conta como critério de seleção a nota do Exame Nacional do Ensino Médio. Portanto, entre as regras para se inscrever estão ter feito o Enem do ano passado e não ter tirado 0 na redação. Uma das novidades dessa edição é a oferta não só de cursos presenciais, mas também à distância. As inscrições devem ser feitas pela internet no site sisu.mec.gov.br. Neste endereço também é possível consultar as vagas disponíveis por curso, por universidade e também por município. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O Corpo de Bombeiros expediu nesta semana o AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros do prédio do Paço Municipal. O investimento visa garantir a segurança de servidores e munícipes que passam diariamente pelo local. Para obter o documento, a Prefeitura de São José dos Campos realizou adequações no projeto de prevenção e combate a incêndio do prédio, inaugurado há 40 anos. As adequações foram realizadas por R$618 mil. O trabalho inclui troca de corrimãos, instalação de portas corta-fogo mais leves e mais resistentes ao fogo, colocação de mais hidrantes em todos os andares e adequação do sistema de alarme de incêndio e iluminação de emergência em LED. O Paço possui equipe de brigadistas habilitadas com curso ministrado pelo Corpo de Bombeiros, o que inclui treinamento para atuar em casos de emergência e combate inicial a incêndios. O prédio possui rotas de fuga definidas, sendo realizados exercícios simulados periodicamente para orientar os servidores e o público. 7h50. Repita. 7h50. Vamos agora à participação dos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, através do nosso WhatsApp, o 12997077791. Temos aqui a participação do Samuel Moraes, nosso ouvinte de Jacareí. Ele é morador do bairro Cidade Salvador. E ele mandou um vídeo pra gente falando aqui da situação da rua José Teodoro de Siqueira, próximo ali à rodovia Nilo Máximo. A situação está crítica e aí ele contou pra gente, inclusive nesse vídeo é exatamente isso que ele mostrou. Na noite da última quarta-feira pegou fogo ali e os próprios moradores acabaram ajudando a apagar o incêndio. Os bombeiros também estiveram por lá, mas foi uma grande batalha para conseguir apagar o incêndio. Aí o Samuel até comentou aqui com a gente, daqui pra frente os riscos estão só aumentando. Infelizmente o Samuel tem razão, né? Essa época do ano é uma época mais seca. A gente tem, inclusive, nas rodovias, várias operações, Operação Corta-Fogo, que eles chamam, né? Isso. De prevenção a incêndios, porque, infelizmente, uma bituca de cigarro é o suficiente para provocar um incêndio como esse que o Samuel mostrou pra gente aqui em Jacareí. Então, na verdade, a gente tem que contar com a colaboração, mais uma vez, das pessoas, de ter um pouquinho de cuidado, né? Os fumantes não joguem a bituca acesa, Tem enfim. muita gente que ainda queima
queima lixo, né? Sim. Por exemplo, no fundo de casa, folhas, não sei o quê. Então também é um momento que não dá para fazer isso. Sem dúvida. Você tem também vizinhos, crianças, idosos que já têm algum problema respiratório, e esse tempo seco ainda com o fogo e tal, piora muito mais, né? E infelizmente, nesse momento, às vezes o pessoal coloca fogo num monte de folha no quintal, fala, mas está aqui em casa, só que o vento e essa vegetação seca, isso aí literalmente é um rastilho de pólvora, né? O negócio pega fogo de uma forma impressionante. Então, todo cuidado é pouco. Samuel, obrigado pelas informações que você passou pra gente, viu? E temos também um agradecimento. O Bruno Xavier, nosso ouvinte de São José dos Campos, ele mandou mensagem agradecendo aqui ao Jornal da Manhã. Ele fez uma reclamação tem algum tempo sobre as árvores da Gerdau que estavam invadindo a calçada. Ele mandou inclusive fotos pra gente na época e mandou mensagem dizendo que finalmente estão cortando as árvores. Bruno, obrigado por avisar. Demorou um bocadinho, né? Porque faz um tempo já que o Bruno mandou essa reclamação, mas que bom que finalmente o pessoal tá lá cortando. O pessoal não conseguia andar na calçada, né? Exato. Tinha que ir pra rua, porque... Os galhos estavam invadindo a calçada, né? Não tinha como você passar. Mas Bruno, obrigado pelas informações. Demorou um pouco, mas foi. Foi resolvido. Ainda bem. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, manda mensagem aí pro nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Após serem identificados como beneficiários indevidos do auxílio emergencial de R$600, cerca de 24 mil militares devolveram o dinheiro aos cofres públicos. Eles representam menos da metade dos fardados que receberam sem ter direito aos recursos. O montante retornado pelos militares é de R$15 milhões, o suficiente para pagar mais de 80 mil benefícios do Bolsa Família. A devolução foi uma determinação do TCU, Tribunal de Contas da União, após os Ministérios da Defesa e da Cidadania reconhecerem que o auxílio emergencial foi pago irregularmente a 73 mil militares sem serem atendidos critérios legais. O Ministério da Defesa fez uma revisão nos cálculos e indicou que o número de beneficiados pode ter sido, na verdade, de 53 mil. Isso porque muitos militares teriam saído do efetivo das Forças Armadas ao completarem o serviço nos últimos meses. 7h54. Repita. 7h54. E vamos até Brasília. É hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. Ontem foi a data máxima de São Paulo, 9 de julho, comemorando a Revolução Constitucionalista de 1932, quando os paulistas exigiram direitos, democracia e uma Constituição do ditador Getúlio Vargas. Houve lutas sangrentas durante quase 3 meses, e o ditador continuou no poder até 1945. Interessante que hoje nós estamos de novo com essas preocupações de direitos constitucionais, de democracia verdadeira, sem censura. Imaginem que até as redes sociais estão fazendo censura. O Supremo fazendo censura, contrariando a Constituição. O Supremo, que é o órgão de defesa da Constituição, é o intérprete da Constituição, atingindo direitos do artigo 5º, atingindo direitos do artigo 220, atingindo direitos trabalhistas do artigo 6º, privando pessoas ao seu instrumento de trabalho. E prefeitos, governadores se pegando nisso para implantar uma espécie de ditadura, tolhendo a liberdade das pessoas. Eu estava vendo um depoimento de uma comerciante de calçados de Curitiba que estava dentro da loja, fechada, atendendo telefone e pedidos, quando foi abordada por fiscais da prefeitura com a guarda, dizendo que ela não podia vender pelo telefone. A atividade econômica já está parada e querem parar mais ainda. Uma senhora que foi entrar num shopping foi barrada, ela entrou de qualquer maneira, uma senhora
supostamente senhora idosa, né? É meio estranho dizer que uma pessoa com mais de 60 anos seja idoso, né? Mas, enfim, eu sou suspeito para falar isso, né? Mas veja só, por que não pode entrar? Está aqui o Estatuto do Idoso. O primeiro crime contra o idoso é discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso, etc., etc., né? Por razões da idade. Fizeram de tudo, né? E está aí. Por quê? Para que isso? Né? Perseguições. Gente, será que de novo tem que voltar o espírito de 1932 de São Paulo, em busca das liberdades, da democracia? Bom, mudando de assunto, outra questão aí, olha, guardem bem isso para depois, né? A pergunta: quantas mortes aconteceram e que poderiam ter sido evitadas se tivessem aplicado o protocolo desses médicos brasileiros, daquela médica piauiense que está na Espanha, né, de médicos franceses, em que as pessoas têm sido salvas. Eu recebo centenas de depoimentos por dia, né, de acontecimentos reais do dia a dia, né, de pessoas que minha mulher é médica e medica também, pessoas que estavam assim explodindo na sua saúde, a cabeça, as dores no corpo, e em 3 ou 4 dias de hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, ficam de novo com a saúde normal, voltando a trabalhar bem dispostas, né? Pessoas que são barradas em emergências de hospitais, inclusive privados, mandadas para casa com dipirona para esperar que o vírus chegue aos pulmões e depois tenha que ser entubada, que acabe em UTI, com risco de morte aumentado, né, a cada dia, né? Vão responder por isso, sim, anotem, né, para que essas pessoas, eu não sei porquê, eu não sei se é crueldade contra a vida, as pessoas não gostam da vida, querem a morte. Será possível? Há disposição, vamos esperar a vacina, vamos, 2 anos nós vamos esperar pela vacina? Ou vamos tomar o que temos disponível? Mas não está comprovado. Não, está comprovado no dia a dia. Está comprovado no dia a dia, no uso, no hábito. Gente, olha só, tem um dito popular que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Agora não querem mais que ninguém seja médico, né? Só seja louco e não tome o remédio que está disponível, né? Que, aliás, tem que ser receitado por um médico. Então, é revoltante a gente vê a atitude, inclusive de médicos, que em hospitais privados, como eu recebi um depoimento hoje, né, que mandando gente para casa sem aproveitar e dar a medicação precoce, né, para tratar logo nos primeiros sintomas, como o presidente Bolsonaro se tratou, né? De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 10 de julho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.